Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estarmos retornando à nossa igreja sede e dessa feita para falarmos um pouco da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quem trouxe Bíblia Sagrada, por favor, conduza ela até o capítulo de número 25 do Evangelho escrito por Mateus. Encontre o capítulo de número 25 do Evangelho escrito por São Mateus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estender aqui a minha gratidão aos nossos líderes, ao nosso pastor presidente José Roberto, a nossa pastora presidenta, a pastora Maria Borges, por estar confiando este altar para nós podermos ministrar uma palavra. E louvo a Deus também pelo convite do diácono Rairon, presidente de missão do campo, que Deus possa abençoar e todo o corpo de obreiros desta maravilhosa sede. Queridos, todos encontraram? Amém? Diz, pois, assim um texto, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25, a partir do verso de número 1, um texto bastante conhecido que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Amém, queridos? Muito obrigado por poder ir sentado orando a Jesus. Pois bem, esse texto que nós acabamos de narrar ou ler, como eu já falei no início, é um texto bastante conhecido da igreja. Aqui Jesus está completando o seu sermão profético, e esse sermão ele se inicia no capítulo de número 24, quando Jesus ele vai falar de algumas manifestações que acontecerá na terra antes do evento principal da igreja. O capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus é um capítulo bastante escatológico, porque ali Jesus está falando dos acontecimentos históricos com Israel, a queda do templo que aconteceu no ano 70. Jesus também está falando sobre as perseguições e a aparição de falsos profetas, de falsos cristos. E Jesus ele resume todo o capítulo de número 24, ele resume dizendo uma simples palavra: tudo isso é princípio das dores. Ora, logo nós entendemos que a escatologia de Jesus está sendo influenciada pelo movimento ou por uma ação de um parto de uma mulher. Jesus utiliza a expressão princípio das dores. Ainda não é o ponto final, é só o começo de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Na gravidez, o princípio das dores de um parto é um princípio de alerta, é um princípio de despertamento para que a mulher vá até a maternidade, ou se está na maternidade, e comece a se preparar para o momento de gerar uma criança, no momento de dar à luz. Mas a maior dor não é do princípio, a maior dor é quando está acontecendo o momento do nascimento da criança. É isso que Jesus está falando aqui no capítulo número 24. Tem princípios das dores, o que é guerra, rumores de guerra, pestes, grandes enfermidades, tudo isso é princípio das dores. Só que o interessante é que Jesus ele diz o seguinte, ele diz que acontecerá um dia, ou vai haver um dia, uma grande tribulação, que Jesus disse que nunca houve antes e nunca haverá depois. Ora, se nós que somos conhecedores da história, nós sabemos que o mundo onde nós vivemos já passou por vários eventos terríveis.
A Segunda Guerra Mundial foi um dos grandes eventos terríveis que abalou a Europa, principalmente a Alemanha, pela ação sanguinária de Adolf Hitler. Quem lembra da Segunda Guerra Mundial vai ver que no centro de concentração dos nazistas, crianças, mulheres, idosos eram maltratados de uma forma quase que, vamos dizer assim, sem ter uma aparência de ser humano, como se fosse um indigente. Se você for parar para ver a história, você vai perceber que Adolf Hitler foi um personagem principal da ação satânica no mundo. Mas Jesus disse que a grande tribulação é muito maior do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos de viver um momento triste, um momento de dor, um momento de luto, que foi esta pandemia, 2 anos por inteiro de pandemia, no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida, pessoas que tinham enfermidade, pessoas que tinham saúde, pessoas que eram já idosas, pessoas que eram adultas, até mesmo criança, quase não escapou ninguém desta pandemia, no sentido de sobreviver à ação penosa deste vírus, e famílias choraram, teve lutos, cidade por inteira foram abaladas, lá em Manaus, um risco muito grande de ter um choque de mortalidade sendo muito altíssimo, o mundo todo parou. Mas Jesus disse que a grande tribulação é muito maior do que o Covid-19 que aconteceu na nossa geração. Então veja que Jesus disse que nunca houve na história e nunca haverá depois dela. Ora, a grande tribulação é um tratamento que Deus faz especialmente com o povo de Israel. Ainda no capítulo 24, Jesus diz o seguinte: assim como está escrito no livro do profeta Daniel, quem ler, que entenda, quando o abominável da desolação aparecer, como disse o profeta Daniel, qual é essa ação do abominável homem que Jesus está repetindo o que Daniel disse? É no livro de Daniel capítulo 9, versículo número 24. Há 70 semanas, quando Daniel diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O anjo Gabriel traz para Daniel essa mensagem: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Daniel é da linhagem de quê? Israelita, um judeu. Então o anjo Gabriel está dizendo que Deus determinou 70 semanas para tratar com Israel. E Jesus está dizendo que essas 70 semanas é o início da grande tribulação. O que é que vai acontecer na grande tribulação? Qual é o efeito da grande tribulação? O anjo Gabriel traz a mensagem dizendo o seguinte: olha, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para santificar a cidade santa, trazer um reboliço sobre o templo do Senhor e tirar toda a corrupção e pecado de Israel. Então a grande tribulação é um tratamento de Deus com Israel. Só que o mundo inteiro vai ser atingido por esse tratamento. Só que aí, irmãos, depois dessa introdução escatológica, Jesus ele começa o capítulo de número 24 utilizando-se da seguinte frase: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. No capítulo de número 24, Jesus está falando das manifestações que acontecerá na terra. No capítulo de número 25, Jesus está falando das manifestações que acontecerá com a igreja. E ele utiliza-se de uma representação: será semelhante a 10 virgens. 5 delas, como os irmãos já sabem, são prudentes, e 5 delas são loucas. Do capítulo 24 ao capítulo número 25, Jesus utiliza-se de 5 parábolas. O que é parábola, pregador? Parábola, ela é uma narrativa alegórica que traz dentro do seu contexto uma mensagem que é indireta para a pessoa. Ou seja, é como se nós dizemos aqui no nosso português cearense: é jogar verde para colher maduro. Isso é uma parábola. Quem lembra do profeta Natan quando chegou para Davi? Davi tinha acabado de matar Urias e tinha assumido a esposa de Urias. E o que foi que Natan disse? Olha, Davi,
um certo homem que tinha várias ovelhas, tomou a ovelha de um homem que só tinha uma, aí contou toda aquela parábola e perguntou para ele, jogou o verde para ele, o que é que esse homem, o que é que tem que acontecer com esse homem, Davi? Davi não está se tocando que é ele esse homem, mas ele diz, esse homem merece a morte. Aí Natan completa a mensagem da parábola, então esse homem é você. Então Jesus está utilizando-se de parábolas no capítulo 24 e 25 para alertar os seus discípulos e a igreja atual acerca daquilo que vai acontecer. Talvez você não tenha certeza do que você vai fazer amanhã, talvez você não tenha certeza do que você vai fazer no próximo ano, talvez você não tenha certeza do que vai acontecer daqui a 5 anos com a tua vida, mas a Bíblia diz que chegará um momento onde o mundo inteiro estará debaixo de uma grande treva, de sofrimento como nunca houve. A grande tribulação é uma ação audível e nítida de Deus sobre Israel, que atingirá o mundo inteiro, não tem para onde correr. Um dia o mundo experimentará a grande tribulação. Só que Jesus está trazendo a mensagem, uma mensagem de recuperação. Ele diz, serão semelhantes a 10 virgens. Droga a sua atenção para mim entrar aqui na mensagem de hoje. Veja que o interessante é o seguinte, Jesus está dizendo que o reino dos céus, ou a salvação em Cristo, ela pertence a um povo que está envolvido com outro povo. Ou seja, são 10 mulheres, aqui é uma parábola, uma história. São 10 mulheres que à vista humana são virgens, não na questão do corpo, da matéria, mas virgem na questão da santificação. Quem olhasse para essa igreja que Jesus está mostrando, enxergaria dentro dessa igreja um povo santificado, um povo doutrinado, um povo que não perde uma reunião. Se alguém olhasse para essa igreja que Jesus está representando aqui, ele iria ver obreiros dedicados a obras, mulheres dedicadas ao seu movimento social. Ou seja, na vista humana, o que está acontecendo no meio da igreja são coisas santificadas e corretas. Só que Jesus ele vai mudar a visão. Ele diz, são 10 virgens, mas por dentro 5 loucas e 5 prudentes. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você não será, eu não serei julgado somente por aquilo que eu faço na minha vida social religiosa. Vou repetir, nós não seremos julgados somente por aquilo que nós fazemos com a nossa ação religiosa. O primeiro ponto de julgamento que Deus vai olhar para mim e para você será para a nossa intenção dentro dessa ação religiosa. Traduzindo e trocando por miúdos, não é somente ir para a igreja, mas é viver a igreja que você está frequentando. Não é somente carregar a Bíblia na mão, é viver a palavra que você carrega na mão. Não é somente dar um glória a Deus, é entender que Deus é dono de tudo e merece ser glorificado todas as horas. Não é somente prestar um culto de atenção de 2 horas ou de 2 horas e meia, mas é entender que a tua vida, ela é um culto vivo, como Paulo disse em Romanos capítulo de número 12, o nosso corpo é um sacrifício vivo para o Senhor, porque se eu não sacrifico o meu corpo para Deus, eu não consigo adorar Ele como Ele merece a minha adoração. 5 delas estão indo para a igreja com as outras. Entenda, irmãos, 5 delas estão carregando lâmpadas, as outras 5 também estão. 5 delas estão caminhando em busca da expectativa de encontrar um noivo, as outras 5 também estão. As 10 estão caminhando junto no mesmo propósito. Mas o que vai fazer a diferença
não é a semelhança que elas têm fisicamente, mas a diferença que elas têm interiormente, a intenção que elas têm em cultuar a Deus. Isso acontece todos os dias. A igreja pode ter 1000 membros, 2000 membros, mas o que faz a diferença não é a quantidade de pessoas, mas é a intenção que essa quantidade tem de adorar a Deus. Qual é o nosso ofício como cristão dentro da igreja? É reconhecer, número 1, que nós somos pecadores, pobres e miseráveis. Número 2, que Deus é o nosso Criador e eterno e dono de tudo. Número 3, que nós somos a ovelha obediente ao bom pastor. Número 4, que nós estamos aqui em busca de uma solução, porque a nossa carne é muito fraca. Número 5, nós estamos aqui como peregrino numa terra estrangeira, e a qualquer momento o nosso noivo vem nos buscar. Se você não compreender esses 5 pilares da vida cristã, você não vai conseguir atingir o alvo que você deseja, que é ir morar nos céus. Então hoje é culto de missão, e a primeira missão tem que começar comigo. A primeira missão é o meu ser, porque como disse Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro, fama, reconhecimento, propósito social, propósito financeiro, propósito pessoal, mas eu perdo a minha alma? O Salmo de número 23 que nós lemos é um salmo de revelação profunda de Davi. O verso 1, Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes do nada faltar para Davi, ele está declarando: eu sou a ovelha e ele é o pastor, é ele que manda e eu que obedeço. Deus não faz aquilo que eu quero, eu faço aquilo que ele deseja. É como Paulo diz: nós somos escravos diante do Senhor, mas não um escravo por causa de culpa e por um escravo de sofrimento, não. Nós somos um escravo livre pela presença dele. Pedro, certa feita, ele disse para Jesus: Jesus, a tua palavra está muito dura, a tua doutrina está muito pesada. Tem uma igreja ali, Jesus, que está um pouco mais liberal, tem um povo que se reúne na casa de fulano que é melhor, então vamos diminuir a mensagem, vamos mudar a doutrina, vamos mudar a igreja, porque senão vamos perder membro. Aí Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, aproveita e pega a caminhada, porque senão tu vai ficar sozinho aqui, Pedro. Vai com o povo, Pedro, procura a igreja que tu deseja, procura a fé que tu deseja. Aí Pedro olha e diz: para onde irei eu, Senhor? Só tu tem a palavra de vida eterna. Não adianta somente caminhar com Jesus e não entender a mensagem de Jesus. Não adianta somente dizer que é cristão e não entender o que é o cristianismo. Nós estamos aqui para entender uma simples razão: você é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus, e todos os dias eu preciso entender que Ele é o bom pastor e eu sou a ovelha que estou no pasto dele. Aí Davi vai trazendo as revelações, que depois a gente prega sobre isso aqui, mas vamos lá. Então as mulheres estão indo para lá, 10 virgens, carregando lamparina acesa nas mãos. Só que o texto diz que 5 que são prudentes carregavam numa mão lamparina e na outra azeite. As loucas que estão caminhando os mesmos passos, querendo o mesmo propósito, com as mesmas intenções, estão carregando lamparina, mas esqueceram o azeite. Deixa eu liberar algo profético para você nessa noite. Entenda uma coisa: Deus não vai te julgar por aquilo que você não tem, mas Deus vai te julgar por aquilo que você tem, mas não deseja usar diante dele. Ah, pastor, ela não tinha azeite. O texto diz que elas não levaram azeite. O texto não está dizendo que elas não tinham azeite, diz que as loucas não quiseram levar o azeite. Por que as loucas não quiseram levar o azeite? Porque elas olharam para a lamparina e disseram: aqui dá tempo ele chegar, aqui já está bom. Eu acredito que o tempo que esse pavio vai se apagar é o tempo que ele chega, antes que ele se apague. Aqui são as loucas. As prudentes não, as prudentes disseram: pode até dar tempo ele chegar, mas vai que ele não chega, eu tenho azeite para ligar a lamparina e continuar na espera. A primeira lição que Jesus está ensinando aqui é a seguinte:
As loucas não entenderam que o tempo da chegada do noivo não pertence a ela, mas pertence ao noivo. Nós estamos na expectativa que a qualquer momento, no piscar de olhos, Paulo diz que nós devemos vigiar, estar vigilante, seja dormindo ou seja acordado. A qualquer momento Jesus vai estar voltando. Tem pessoas por aí dizendo, já faz mais de 2000 anos que ele disse que volta e não volta. Tá bom do jeito que eu quero, assim dá certo. Quando começar a ter um reboliço no mundo eu vou me preparar. Não dá tempo não, porque quando você pensar que o tempo vai chegar, o tempo já tem passado há muito tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele. Jesus disse para os discípulos: olha, os anjos que estão nos céus não sabem o dia nem a hora. Eu que estou dizendo para vocês, não sei nem o dia nem a hora, porque o dia e a hora só pertence ao Pai. Mas uma coisa eu sei. O que é, Jesus? Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vós estejais comigo também. Então elas saíram de casa com a intenção de ir se encontrar com o noivo. A intenção é boa. Elas saíram de casa com a intenção de vivenciar algo com o noivo. A intenção é boa, mas elas disseram: o tempo é o tempo que a lamparina estiver acesa, porque eu não vou mais querer pegar azeite e colocar na lamparina não. Deixa o azeite para trás, porque eu vou continuar caminhando com a lamparina nas mãos. O que é que está acontecendo nesses últimos dias? Nesses últimos dias nós temos muitas pessoas que perderam a intimidade e estão se conformando com a lamparina que está acesa nas mãos. Tem pessoas que não conseguem mais ter uma intimidade com Deus, não conseguem mais orar, não conseguem mais jejuar, não conseguem mais ser fiel ao Senhor, não conseguem mais ter um compromisso com Deus, mas diz: não, está indo tudo bem. Já viu isso? Entra carnaval, sai carnaval, eu não me desviei, está indo bem. Passou 2 anos em igreja fechada, eu não me afastei, está indo bem. Tem festa por cima de festa, os meus colegas estão usando droga, e eu enxergo e vejo, não tenho mais desejo, está tudo bem. Isso daí, meu irmão, é simplesmente uma lamparina que está acesa, mas o que não pode faltar nas tuas mãos é o azeite da intimidade com Deus. Você lembra de Davi? Quando Davi, antes de Davi chegar para batalhar com Golias, Davi já estava carregando dentro dele as vitórias internas, as vitórias da sua intimidade. Quando Davi chegou no campo de batalha, o texto diz que há 40 dias Golias estava gritando e chamando um homem para lutar. Golias era um homem de guerra, um homem valente era, mas nunca tinha pegado na espada para matar um israelita, porque durante 40 dias ele estava ganhando a batalha num grito. Aí Davi chegou, e o texto diz que na mesma hora que Davi chega, é a hora que Golias sai, e quando Golias sai, ele grita: eu quero um homem para lutar comigo. Aí Davi olha para Golias e diz o seguinte: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Entenda uma coisa, a afronta de Golias não era contra a pessoa de Davi. A afronta de Golias não era contra a pessoa de Saul. A afronta de Golias não era afronta pessoal, era uma afronta coletiva. E Davi sabe que quando a afronta é coletiva, o dono do coletivo se levanta para guerrear. E quando Davi chega para Saul, a esperança de Saul é 0. Mas Davi disse: ô Saul, enquanto eu apacentava as ovelhas de meu pai, todos os dias vinha um urso, vinha um leão, e eu pegava a ovelha na mão de um urso e tomava dela, e o urso vinha para cima de mim e eu matava ele. Pegava a ovelha da boca de um leão e arrancava, e o leão vinha atacar e eu pegava ele e matava ele. Era todos os dias eu tinha essas batalhas, Saul. Ninguém nunca viu eu batalhando, mas eu tenho intimidade no meu quarto, eu tenho intimidade no meu pessoal, eu tenho intimidade no meu interior. E esse Golias aí, Saul, não é diferente do urso nem do leão não. Aí veja a palavra de Davi: porque o Senhor que me deu o urso e o leão, ainda hoje me dará esse gigante, eu estarei com a cabeça dele nas minhas mãos. Davi conseguiu enxergar a vitória antes de batalhar.
Você consegue entender isso? Davi conseguiu enxergar a vitória antes de batalhar. Quantas vezes nós nos entregamos antes da batalha, irmãos? Quantas vezes nós dissemos assim: eu não consigo mais orar porque eu não tenho mais vontade de orar, não vou dobrar o joelho não. Para que dobrar o joelho se eu não consigo mais, não tenho mais vontade? Aí você se entrega sem batalhar. Aí você diz: para que eu vou para a igreja, não tenho mais vontade, não entendo mais a mensagem, não consigo mais sentir o Espírito Santo. Aí você se entrega à batalha antes de batalhar. O segredo de Davi tem que estar sobre a tua vida. Não importa qual seja o tamanho do gigante, a batalha só vai terminar quando a cabeça do gigante estiver nas tuas mãos. Enquanto ele estiver de pé, a vitória é tua, mas ele vai cair pelo nome do Senhor Jesus. As loucas faltaram intimidade. E intimidade é algo pessoal. Intimidade é algo de relacionamento. Por exemplo, você se lembra quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta? O texto diz que Jesus é recebido na sala pelas duas. Só que tem um momento da história que Marta sai da sala e vai para a cozinha. Aí há uma grande diferença de intimidade. Porque na sala, Marta e Maria, Rairon, são iguais. Ô Jesus, seja bem-vindo, sente aqui, por favor. Fica à vontade. As duas são iguais. Só que quando Marta escolhe ir para a cozinha, aí ela se revela. Porque a intimidade revela que nós somos. Na sua casa você não vai receber ninguém que você não tem intimidade no seu quarto, na sua cozinha. O único espaço que você recebe alguém na tua casa é a sala. E pode ter certeza, irmão, a cozinha pode estar bagunçada, o quarto pode estar bagunçado, mas a sala está bem arrumadinha. O casal pode ter tido uma discussão lá no quarto, mas quando chega a visita na sala, os casais estão juntos, porque a sala é recepção. O quarto é intimidade. Enquanto Marta está na sala com Maria, é o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Só que quando ela vai para a cozinha, ela começa a entrar num ambiente de intimidade. Ela esquece que Jesus está lá fora. Ela começa a se envolver com as coisas da intimidade dela. Ela começa a se envolver com os problemas que a intimidade dela gera. Ela começa a se envolver com os costumes da intimidade dela. Aí de repente quem era receptível passou a ser acusadora. Consegue entender isso? Quem era receptível passou a ser acusadora. Agora ela sai da cozinha atribulada e olha para Jesus e disse: não te importa que esta mulher esteja sentada aos teus pés e eu sozinha lá dentro me trabalhando e ela parada aqui? Ela começou a sair da receptividade para ser acusadora. Só que Jesus disse: Marta, tu escolheu a tua parte, que foi se atribular com aquilo que tu achava bom. Maria não. Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés. Todas as vezes que a intimidade batia na porta de Marta, ela se revelava. Na morte de Lázaro, a culpa é tua, porque se tu tivesse vindo aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria cai aos pés dele, adorando e chorando a ele. Veja, irmão, quando você tem intimidade com Jesus, não importa onde seja o local, nem importa qual sejam as pessoas, você continua sendo a mesma pessoa, fiel a ele, falando a mesma linguagem, o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Então as loucas levaram as lamparinas, mas não levaram o azeite. As prudentes levaram a lamparina e levaram o azeite. Aí o texto vai dizer aqui, para nós chegarmos no encerramento, e que o noivo ele tardou-se em chegar. Ambas foram até o local esperado e marcado pelo noivo, porém o noivo tardou. Eu vou usar aqui uma conjectura. Vamos imaginar que era para ter chegado às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite a lamparina ainda está acesa. Só que o noivo não chegou às 9 horas. O texto diz que ele chega à meia-noite, algum tempo depois da hora esperada. Aí o texto diz que todas as 10 caíram em um profundo sono. As prudentes e as loucas dormiram. Só que à meia-noite houve-se um clamor. As 10 despertaram. Veja o tamanho da revelação de Deus para você nessa noite. O adormecer do cansaço é normal para qualquer um. Ninguém aqui é super-homem dizer: não, eu
nunca tive uma frieza espiritual, não, nunca tive desejo de sair da igreja, não, nunca tive desejo de desistir, de entregar o cargo. Não, irmão, todos que estão aqui, eu que estou pregando aqui, já passei por frieza espiritual, já quis desistir da caminhada, já entrei no sono, como Jonas entrou no sono da dormência, porque o esfriamento espiritual é normal para qualquer cristão. Agora a diferença não é o sono, a diferença é como você acorda, porque para dormir no sono espiritual todo mundo dorme, agora só desperta aquele que entende o clamor do noivo. O clamor foi dizendo, aí vem o noivo. Elas despertaram, quando elas despertaram, as 10 lamparinas estavam se apagando. Agora aquela que tem intimidade pegou o azeite e preparou essa lamparina. As loucas não. As loucas perceberam que não tinha mais fogo, não tinha mais luz. O que foi que aconteceu com elas? Entraram em um grande desespero, de pedir emprestado, porque não tem mais, de pedir para que alguém ore, porque não consegue mais orar há muito tempo, de pedir para que Deus faça uma ação na vida, na família, porque a família já está destruída há muito tempo. É só na hora de despertar que a gente percebe o tamanho do desastre que nós deixamos acontecer na nossa vida espiritual. É como a mulher das 10 dracmas. Quando ela vai sair, ela se lembra que tem dracma para colocar na testa. Aí quando ela vai procurar, só encontra 9. O desespero é porque perdeu uma. Mas ela percebe que quando ela perde uma, ela já tinha perdido a luz da casa dela que estava apagada, teve que acender. Ela percebe que quando ela perdeu uma, a casa está toda desarrumada, ela tem que arrumar. Ela percebe que quando ela perdeu uma, a casa está suja, ela tem que limpar a casa. Aí depois que ela arruma a casa dela, o texto diz que ela encontra aquilo que ela perdeu, aí vai se alegrar. Deus faz isso conosco. Deus faz que nós venhamos despertar e enxergar o prejuízo espiritual que muitas das vezes nós colocamos na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento. Mas o importante é que você desperte, mas desperte com intimidade, porque enquanto você tiver intimidade, aquilo que está destruído vai ser levantado, aquilo que está morto vai ser ressuscitado, aquilo que está perdido vai ser encontrado. A intimidade faz a diferença na vida cristã. Ela despertou pelo clamor do noivo. Aí vem o noivo. Agora vem um desespero. Como é que eu vou consertar essa falta de fogo e de luz se eu não tenho azeite? Eu não tenho azeite aqui, mas eu tenho azeite lá. Aí as prudentes disseram, vai e compra azeite para ti, porque se eu der para você, vai faltar para mim e para você, e nós vamos ficar no escuro. Então vai lá e compra. O texto diz que ela sai em busca de comprar azeite. No momento que ela sai para comprar azeite, é o momento que o noivo chega. E quando o noivo chega, leva só as prudentes, e as loucas ficam sem ir para o noivo. Só que ela sabe onde é o casamento. Só que quando elas chegam lá no casamento, o texto diz que a porta está fechada. Agora que entra o desespero. Porque o desespero não é a falta de azeite, o desespero é encontrar a porta fechada. Consegue entender isso? Porque uma dúvida que vem, por que o noivo não despertou aquelas loucas antes delas saírem de casa? Olha, leva azeite, porque pode ser que aconteça que eu demore e você com azeite dá tempo de você. Por que alguém não despertou aquelas loucas no caminhar dela até o local da casa da noiva para esperar o noivo? Porque, irmãos, entenda uma coisa. Entre a ascensão de Jesus e a volta dele, existe um trajeto que nós devemos fazer. E esse trajeto, Jesus disse que é um trajeto estreito. Existe o largo que o mundo caminha, e existe o estreito. Jesus disse que só quem anda pelo caminho estreito é que encontra a vida eterna, mas que anda pelo largo vai diretamente para a perdição. Aí, infelizmente, nesses últimos dias nós temos muitas pessoas que não conseguem ou não querem mais ir por caminho largo, porque sabem que é a perdição, mas querem andar no caminho estreito com a enxada querendo alargar ele. Consegue entender isso? Quer andar no caminho estreito segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio ego, segundo a sua própria visão, aí quer alargar o caminho. Não dá para alargar o caminho, porque quem fez o caminho foi Jesus, e Ele fez do tamanho certo, a largura certa. Então não adianta querer mudar aquilo que já está decretado por Deus.
Não adianta querer mudar aquilo que Jesus já decretou. Ele disse: eu vou buscar, mas vou buscar uma igreja pronta e preparada. Jesus vai buscar uma noiva que não fica fretando com o mundo, mas uma noiva que é santa, uma noiva que é imaculada, uma noiva que é prudente. Entenda uma coisa nesta noite, meu querido: o tempo está se afunilando, o tempo está passando, e é esse tempo que nós temos que viver com prudência. É o tempo da prudência da igreja, é o tempo da consciência da igreja. Você não pode brincar com a tua fé, porque a tua fé pode te condenar por causa da tua brincadeira, mas ela pode te salvar por causa da tua sinceridade com Deus. Você precisa despertar enquanto há tempo, porque quando a porta da graça fechar, não adianta mais querer dizer para Jesus, como lá no capítulo 7 de Mateus: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu fui obreiro da tua casa, Senhor, eu fui dizimista fiel, Senhor, eu não perdi um culto, Senhor, eu andei corretamente. Mas depois que a porta fechou, não dá mais tempo, irmão. Tem muitas pessoas que com a porta fechada estão clamando para Deus. Depois que a porta fecha, não adianta mais clamar, não. Na arca de Noé, a arca, enquanto estava com a porta aberta, Noé estava clamando, dizendo: vem para dentro, vem se converter, vai ter um dilúvio, Deus vai acabar com o mundo. Aí o povo fazia o quê? Casavam-se, davam-se em casamento, bebia, festejava, vivia a vida deles. Aí quando a porta da arca fechou, aí o povo correu pedindo socorro. Não adianta querer pedir socorro quando a porta da graça fechar. O tempo é hoje, o momento é hoje, não é amanhã, porque o amanhã não me pertence, nem pertence a vós. O amanhã só pertence a Deus. O que eu posso fazer hoje, eu não deixo para amanhã, e o que eu não consegui fazer ontem, eu faço hoje diante de Deus. A mensagem de Deus para você nessa noite é essa: desperta, porque está chegando a hora de você viver aquilo que você nunca viveu nessa terra. Você pode ter perdido tudo aqui na terra, mas Jesus disse que aquele que perde a sua vida por mim, esse já encontrou ela. A nossa salvação é algo é uma razão muito clara, irmãos. O ser humano só tem duas razões na sua vida. A primeira é que vai um dia morrer, e a segunda é que Jesus vai voltar, não importa o que aconteça. João disse que toda língua o confessará, desde o ateu até o pior religioso vai ter que dobrar o joelho e reconhecer a grandeza do Senhor. Mas só que vai reconhecer a grandeza de Deus depois que a porta se fecha. Quer pagar o preço depois que já fechou a porta? Já viu isso? Quer buscar, quer jejuar depois que não tem mais razão nenhuma sentimental com Deus? Todo mundo aqui usou máscara, usou álcool em gel. Alguns daqui usaram vacina, porque todos quiseram se proteger dessa doença que visivelmente estava matando muitas pessoas. Mas poucas pessoas estão ainda se prevenindo contra a enfermidade espiritual. Você não consegue ver, mas tem pessoas morrendo dentro da igreja. Você não consegue enxergar, mas tem pessoas que era para estar aqui hoje em cima desse altar e não consegue mais porque já morreram espiritualmente, não consegue mais ressuscitar. Tem pessoas que era para estar aí na mocidade, jovens que era para estar na mocidade, mas não consegue mais estar hoje porque morreu espiritualmente. Nas senhoras morreu espiritualmente, mas você ainda está de pé nessa noite, você ainda está dentro da igreja. Então o tempo não passou, comece agora. Esqueça o que se passou e faça uma aliança nova com Jesus. Mas é hoje, não é amanhã. Faça isso agora. Você diz: pastor, não estou preparado. Não, Deus vai te preparar para o futuro melhor, mas você tem que tomar uma atitude. Não adianta querer olhar para os céus e esperar a chuva cair para depois entrar na arca. Não, entra na arca para depois ver a chuva cair, o dilúvio cair. Não adianta bater na porta depois que a porta fechou e dizer: eu fiz aquilo. Não, faça agora. Viva hoje, que Deus vai te recompensar amanhã. Não espere a porta da graça fechar. Não espere a última trombeta tocar. Jesus disse que nem os anjos e nem eles sabem o dia e nem a hora, mas só Deus sabe o dia e a hora. E João
no Apocalipse, ele conseguiu enxergar lá nos céus um anjo com trombeta na mão, esperando a ordem do Senhor. Paulo disse lá em Tessalonicense que Deus dará uma ordem com voz de arcanjo, voz de guerra, e o anjo pegará a última trombeta e tocará, e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados para ter um encontro com o Senhor nos ares. E Jesus está à destra e direita de Deus, mas ele não sabe o dia nem a hora. O anjo que está com a trombeta na mão não sabe o dia nem a hora, mas os céus têm certeza que um dia vai chegar em que Deus se levantará do trono e dará ordem para o anjo, dizendo para ele: toca a trombeta, porque chegou o momento e chegou a hora. Jesus vai pegar o seu cavalo branco, vai vestir a sua roupa, vai montar no cavalo branco, e João diz que o anjo vai tocar a trombeta, e o Espírito Santo vai recolher dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, e eles irão para os ares no céu se encontrar com o Senhor, e lá vai ter anjos tocando harpa e alarido, adorando e glorificando a Deus. Só que lá na terra, quando João olha e vê na terra um desespero, uma angústia, pessoas procurando a morte, mas não vão encontrar a morte, vai sair em todos os jornais, em todas as redes sociais. Milhares e milhares de pessoas desapareceram no mundo inteiro. A contagem da morte do Covid foi literalmente nas redes sociais. Só que chegará um dia que vai ter a contagem das pessoas que desapareceram sem ter morrido por enfermidade, sem ter morrido por assassinato, sem ter morrido por acidente. Aí vai estar passando jornalista contando: na África tantos mil, na Europa tantos milhões, aqui no Brasil tantos milhões de pessoas vão começar a contar. Só que o desespero não é aqueles que vão contar. O desespero vai ser daqueles que vão ter a resposta do que está acontecendo, porque o mundo inteiro vai perguntar: o que foi que houve? Aí aqueles que um dia serviram ao Senhor aqui na igreja, que não quiseram carregar azeite, só a lamparina, aqueles que um dia serviram ao Senhor no altar, que não quiseram ter intimidade, só quiseram ter lamparina, vai ter a resposta na ponta da língua dizendo: Jesus voltou. O desespero vai ser tão grande que vão bater na porta da igreja, e a porta da igreja vai estar fechada. Eu acredito que vão bater na porta do pastor José Roberto, e o pastor não vai abrir a porta, porque ele não vai mais estar aqui. Aquele irmão que pede oração para você vai correr na tua casa, e a tua casa vai estar fechada, porque você não vai estar mais lá. Então antes, irmãos, que nós possamos fazer parte da contagem daqueles que vão dizer o que está acontecendo, nós devemos fazer parte da contagem daqueles que se foram com o Senhor. A tua roupa vai ficar no chão, o teu carro vai ficar desgovernado, a tua moto vai cair no chão, a tua casa vai ficar aberta, tudo que você tem vai ficar aqui na terra, mas você vai subir com Jesus nos ares. Você vai subir com Jesus nos ares. Os vizinhos vão querer perguntar: o que foi que houve? Hoje é domingo, não tem culto, não tem barulho, não tem nada. Cadê os crentes? Cadê aquele movimento? Cadê os evangelismos? Cadê os cultos campais? Não tem mais. Os desviados vão querer procurar alguém que fale a verdade, mas todos que ficaram na terra conhecem a verdade, mas não tem a verdade no coração. Mas nessa noite eu tenho certeza que eu estou pregando para uma igreja que conhece a verdade e tem a verdade na palma do coração. E quando a última trombeta tocar, você vai subir com ele nos ares. Então começa a guardar o teu azeite, começa a carregar o teu azeite, começa a ter compromisso com o Senhor no dia de hoje.
Talvez o diabo diga para você que você não vai mais conseguir se levantar desta cadeira. Talvez o diabo diga para você que você não vai mais conseguir louvar a Deus, que você não vai mais conseguir ser a mesma pessoa, que você não vai ser mais aquele jovem que você era na tua mocidade, que você não vai ser mais aquele homem de oração que você era no passado. Mas a palavra de Deus para você é a palavra que Ele deu para a igreja de Éfeso: veja aonde caíste e retorne para o primeiro amor, retorne para as primeiras obras. O filho pródigo estava no lamaçal do pecado, na sarjeta, mas ele disse: eu vou retornar para a casa do Pai, porque na casa do Pai tem comida para o empregado, na casa do Pai tem dormida para o empregado. Eu posso não ter direito de ser chamado filho, mas eu vou ser pelo menos servo dele, eu vou voltar. Chegou a hora de você retornar a fazer as boas obras. Chegou a hora de você viver o primeiro amor. Você pode ter aceitado Jesus há 15 anos, mas não é somente o aceitar de levantar a mão, é o aceitar de viver 24 horas com Jesus. É a renúncia cristã, é o separar-se do mundo, é ter uma consciência fiel de quem você está servindo, é ter certeza da tua salvação, é entender para onde você vai e o que você vai fazer lá. A mensagem hoje é de despertamento espiritual. Use essa unção missionária que você tem para ganhar a tua alma hoje aqui dentro dessa igreja. Use essa voz missionária que você tem para ganhar a tua alma hoje aqui dentro dessa igreja. Porque ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeito. Nós necessitamos de Jesus 24 horas por dia. Na hora do apelo nós somos o primeiro a olhar para o descrente. Deixa eu ver. Se um crente levanta a mão assim errado, abaixa de uma vez com vergonha. Tenha vergonha não, porque o aceitar Jesus é todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Nós temos que ter consciência disso. Nós não somos nada sem a presença dEle, nós não somos nada se Ele não estiver conosco. O mesmo clamor de Moisés você pode fazer hoje. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não desceremos desse monte aqui. Porque o que adianta ter anjo na nossa frente, o que adianta ter nuvem na nossa frente, o que adianta ter fogo na nossa frente, se eu não tenho certeza da tua presença caminhando conosco no deserto? O anjo não vai fazer aquilo que a tua presença faz, o fogo não vai fazer aquilo que a tua presença faz. Abra o teu coração nessa noite e comece a glorificar a Deus. Comece a entregar o teu louvor a Deus. Faça como Maria, começa a quebrar o vaso de alabastro nos pés dele, começa a se derramar na presença dele. Esse é o momento, essa é a hora, é o momento onde você se entrega por inteiro, é o momento onde você se derrama na presença dele. Um culto não é somente um momento de expectativa, o culto é a realidade do cristão com Deus. Vou repetir, o culto não é somente um momento de expectativa. Deixa eu ver se o pregador é bom, deixa eu ver se o cantor é bom. Não, o culto é a tua realidade com Deus, é a tua adoração com Deus, é o teu compromisso com Deus. Talvez não foi o louvor que você queria que louvasse hoje, mas é a adoração que você tem, que Deus quer ouvir. Talvez não foi a mensagem que você queria que estivesse sendo ministrada hoje, mas Deus quer ver a tua adoração com Ele. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Ela maia sokimia sevia Rebeca nassou rebia maiaçá. Cadê os crentes que ainda conseguem ser batizados com o Espírito Santo e que não enterraram as línguas estranhas? Cadê os crentes que são batizados com o Espírito Santo? Cadê aqueles que ainda sabem dizer glória a Deus? Cadê aqueles que ainda sabem dizer aleluia? Fica de pé, mas fica de pé para adorar a Deus, fica de pé para glorificar a Deus. Se rasga na presença dEle enquanto a porta da casa estiver aberta. Tem esperança para você, tem esperança para a tua casa, tem esperança para o teu casamento. Para você que está nos acompanhando na rede social, eu tenho uma palavra profética para você hoje. Não importa o que disseram sobre a tua vida, não importa o que falaram sobre você, Deus manda eu te dizer que hoje é dia, é hora de você viver o melhor dele nessa terra. Não escute a voz dos perseguidores, não escute a voz dos levantes, escute a voz de Deus. Hoje é o momento, essa é a hora. Se entrega aos pés dele hoje.
Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus amado, no local mais propício podemos estar, aqui ao diante dos Teus pés. Nós não somos merecedores dessa graça que nos alcançou. Nós não somos merecedores dessa misericórdia que nos alcançou. Nós somos falhos, pecadores. Muitas das vezes nós somos covardes, Senhor. Nós somos negligentes, mas nós estamos aqui se arrastando na Tua presença. Nós estamos aqui como aquela mulher do fluxo de sangue, buscando a recuperação espiritual. Nós estamos tocando na Tua orla nesta noite, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma a nossa vida espiritual. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores. Nos ensina a Te servir fielmente. Nos ensina a Te glorificar fielmente nessa noite. Nós nos rasgamos na Tua presença. Rebaia sode kimia sereia proia se Ramuki nia sode kebe plasia Ramute keia sevia no kumie plosie Rebanute kia sou remado keme plosie Remado kia sevia no come plesie Ramado keia sou rimia nesso rimi cassio Rebecaia sou de que me place Ramado kevia so que me plosie Rememuia maia sou keia sa Raboto come plesie Ramado kiria sou remandatu que minha sevia. Deus está dizendo nesta noite: existe uma intimidade sendo entrelaçada do coração do Senhor ao teu coração, dos céus para a terra. Ramato que me placia, rebecanderei a sonde que me plaia sé, rebecai assado que me place é. Contemple os céus abertos nessa noite, contemple os céus abertos nessa noite. Tem mudança, tem restauração, tem presença. Receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a glória de Deus aí onde você está. Receba a presença dEle, receba a manifestação dEle. Seja renovado agora, seja renovado agora, seja renovado agora. Vai, receba isso. Receba renovo agora, receba renovo agora. Você que entrou aqui desanimado, receba alegria. Você que entrou aqui sem esperança, receba renovo de Deus. Receba a presença dEle agora. Ramanu que me asse, Rebecai assado que me assou. Toda corrente agora está sendo quebrada em nome de Jesus. Todo cadeado satânico está sendo desarado em nome de Jesus. Toda barreira satânica está caindo por terra em nome de Jesus. Receba renovo de Deus. Receba Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba a restauração do Senhor. Receba cura na tua alma. Receba cura no teu interior. Receba cura na tua consciência. Receba refrigério na tua alma. Rebanuki asa Ramado que me serebe caiaçou. Dê glória a Deus. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem sabe dizer que Ele é santo, adore a Ele, exalte a Ele. Rasga o teu coração hoje, rasga a tua presença hoje. Os céus estão abertos, a presença está vindo, a Shekinah de Deus está chegando, a Galgal de Deus está chegando. Eu sinto a presença do Yeshua HaMashiach nessa noite. Eu sinto a presença do Filho de Maria. Eu sinto a presença do Carpinteiro Santo. Eu sinto a presença daquele que caminhou os passos no Calvário. Eu sinto a presença do Cordeiro Imaculado. Eu sinto a presença dele. Receba a glória de Deus nessa noite.